Olá, seja bem-vindo ao 12º estudo do Catecismo de Heidelberg. Nós estamos estudando a seção do Catecismo que fala a respeito do Credo Apostólico, mais especificamente aquela que diz respeito à pessoa e à obra de Jesus. Para que você se lembre um pouco mais e se situe no meio do estudo, a primeira frase que diz respeito a Jesus no Credo Apostólico é a seguinte: creia em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. No último vídeo, nós aprendemos e estudamos a respeito do nome Jesus. Entendemos que ele é o correspondente grego do hebraico Josué. E vimos ou lembramos que Josué, ou o nome Josué, é o nome dado àquele que comandou o povo de Israel em sua entrada à terra prometida. Aprendemos que ele teve o seu nome mudado por Moisés, quando enviado como um dos espias à terra de Canaã. Na época ele se chamava Oséias, que significa salvação. E então teve seu nome mudado para Josué, que é a junção do nome de Deus Javé, Yavé, Jeová, como você preferir, com o nome Oséias. Se juntamos essas duas partículas, essas duas partes do nome Josué, temos então o seu significado: Javé mais Oséias. Javé é o nome de Deus, é a minha ou é salvação. Este é o significado do nome de Jesus. Jesus significa Deus é a minha, ou Deus é a salvação. E é por isso que é tão importante entendermos a obra salvadora de Cristo, porque Ele em seu nome já nos diz quem Ele é. Ele é o nosso Salvador, aquele que nos salva dos nossos pecados e nos livra da morte e do inferno. Mas hoje nós vamos entender o significado do título que acompanha o nome de Jesus, Cristo. Se você não sabe, Cristo não é o sobrenome de Deus ou o sobrenome de Jesus. Cristo é o título que Jesus recebe por cumprir profecias do Antigo Testamento e apresentar-se ao mundo como o ungido de Deus. A 30ª pergunta do Catecismo é justamente a respeito disso. Ela diz: o nome de Cristo significa ungido. Por que Jesus tem esse nome? E o Catecismo responde: porque ele foi ordenado por Deus e ungido com o Espírito Santo. Aqui, antes de darmos um passo atrás e entendermos a origem do nome ou do título Cristo, você precisa perceber uma segunda coisa. Quando o Catecismo nos apresenta a pessoa de Jesus através do nome Cristo, ela nos apresenta através de uma ação coordenada das pessoas da Trindade. Porque Cristo recebe esse título justamente por ser ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo, de modo que Cristo só é o que Ele é inserido no contexto da Trindade. Esse é o entendimento do Catecismo de Heidelberg. E é importante que nós percebamos tudo isso. Mas dito tudo isso, agora nós damos um passo atrás e vamos entender a origem do título Cristo ou Messias. Como eu já disse, Cristo é o correspondente grego do hebraico Messias. E essas duas palavras têm o mesmo significado: o ungido. Esse título agora vem do verbo hebraico ungir. E agora nós podemos nos perguntar: onde é que esse verbo hebraico é usado? E por que é que ele é tão importante a ponto de se tornar um título dado àquele que é o Salvador do mundo? Em 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 1, nós podemos ver o verbo ungir sendo usado com relação ao rei Saul. Samuel, o profeta, é aquele que é enviado por Deus para ungir a Saul, rei sobre o povo. Logo em seguida, no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo de número 1, nós vemos mais uma vez o profeta Samuel sendo enviado à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, que nós sabemos que é Davi, como rei de Israel. Mas nós damos ainda um outro passo e vamos agora a 1 Reis, ou primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 15. Nós vemos Deus enviando Elias em uma última missão, e a missão é ungir Eliseu, profeta, em seu lugar, e ungir outros 2 reis naquele contexto.
O mais importante aqui é nós entendermos que o ato de ungir confere autoridade àquele que é ungido. É porque Saul é ungido que ele é reconhecido rei pelo povo. É porque Davi é ungido que ele é reconhecido rei pelo povo e pelo próprio Deus. É porque Eliseu é ungido e os outros reis são ungidos que eles são reconhecidos em suas autoridades. Ou seja, o ungido é aquele que possui autoridade. Entendido isso, então agora nós precisamos entender uma segunda questão. Entender por que, então, o ato de ungir deu origem a um título tão importante na história do povo de Israel. E a raiz desse título se encontra na aliança que Deus faz com Davi, em 2 Samuel, capítulo número 7, versículos 12 e 13. Na verdade, todo o capítulo número 7, mas eu quero destacar aqui os versículos número 12 e 13. Qual é o contexto desses versículos? Davi se encontra em paz. Ele tem um palácio. E ele se dirige ao profeta Natã dizendo: eu moro num palácio. Meu reino está em paz. Eu alcancei prosperidade. E não é justo que a Arca da Aliança permaneça em um lugar como o que ela está. Eu vou construir para Deus um palácio, um templo. E ele vai habitar neste templo. Então Deus aparece depois dessa conversa que Davi tem com Natã. Deus aparece a Natã durante a noite num sonho e diz: Natã, avisa Davi que eu não sou Deus que habita em templos ou palácios, eu sou Deus que habita em tendas no meio do povo. Avise Davi que ele não vai construir nada para mim. Suas mãos estão sujas de sangue e eu não quero casa que ele construa. Mas avise-o mais, avise-o que eu vou construir para ele uma casa. Eu vou fazer com que a casa do seu nome prospere e o seu filho reinará para sempre com autoridade sobre todas as nações. O seu filho trará ao mundo o meu reino. Os versículos 12 e 13 dizem: quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. É por causa desta promessa que o ato de ungir torna-se um título e passa a ser entendido como a esperança daquele que vem com a autoridade de Deus para estabelecer na terra o seu reino e fazer para sempre próspero o nome de Davi. O rei que vem em nome de Deus. Esse é o significado histórico e contextual do título Cristo ou do título Messias. De modo que nós podemos entender que quando o Novo Testamento se refere a Jesus como Cristo, ele está se referindo a ele como ungido de Deus, aquele que cumpre as promessas que Deus fez a Davi, as promessas de que Deus estabeleceria na terra o seu governo, o seu reinado, e esse reinado seria para sempre. Aquele que tem autoridade sobre tudo e todos, exerce sua autoridade sobre a terra, através do seu ungido. Entendido isso, nós precisamos dar mais um passo no catecismo e entender que o catecismo alia ou adiciona à figura do ungido os ofícios de Cristo. Quem é Cristo? Quem é o ungido? É aquele que foi ordenado por Deus e ungido pelo Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, para ser nosso sumo sacerdote, para ser nosso eterno rei. De modo que Cristo é ungido ou tem autoridade como profeta, sacerdote e rei. E agora nós passamos a entender o que cada um desses títulos ou cada um desses ofícios significa a pessoa de Cristo e quais são as suas implicações para a nossa vida cristã. Primeiro, quando nós entendemos que Jesus Cristo é o profeta supremo e mestre, o catecismo aponta que como profeta ele nos revelou plenamente o secreto conselho e a vontade de Deus para a nossa salvação.
De modo que nós podemos olhar para Cristo não só como aquele que é ungido, mas como aquele que é ungido para nos revelar a vontade e o conselho de Deus para a nossa salvação. Ele não só mostra, ele não só ensina, como também encarna a vontade de Deus, porque foi da vontade de Deus, a Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar por nossos pecados, porque pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados. Essa é a vontade de Deus. A vinda de Jesus à terra é a vontade de Deus. A morte de Jesus em nosso lugar é a vontade de Deus. E é por isso que Ele é o nosso supremo profeta, porque através da sua vida, das suas palavras, da sua morte e da sua ressurreição, Ele revela a vontade de Deus em nosso favor. Vejamos alguns textos. Primeiro, Deuteronômio 18, 15, que depois vai ecoar lá no texto de Atos, capítulo de número 2. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhantes a mim, e a ele ouvirás, Moisés está dizendo. E Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: Ele, Cristo, que é o esplendor ou o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo e ordenado por Deus para ser o nosso supremo profeta e mestre. Através dele, nós conhecemos a vontade de Deus para nós. Na sua cruz, na sua morte, na sua ressurreição, nós podemos não só conhecer, como experimentar a vontade de Deus sendo cumprida em nosso favor. De modo que, se o profeta do Antigo Testamento é aquele que revela ao povo a vontade do Pai, Jesus, no Novo Testamento, é o supremo profeta, porque aponta com suas palavras, obras e morte e ressurreição para a vontade de Deus cumprida em nosso favor. Mas Jesus não é só profeta, ele também é sacerdote. E o catecismo diz que, como sacerdote, podemos entender que ele, pelo único sacrifício do seu corpo, nos redimiu e continuamente intercede por nós junto ao Pai. O sacerdote no Antigo Testamento ele tem duas funções: sacrificar para a expiação dos pecados do povo, para a redenção dos pecados do povo, e sacrificar para interceder pelo povo diante de Deus. A questão é que o ofício do sacerdote no Antigo Testamento ele é continuamente necessário, porque os sacrifícios não são suficientes, eles não são finais, eles são simbólicos, eles não servem para apontar ou eles não servem para cumprir as exigências da lei, eles servem apenas para apontar para alguém que cumpriria, o Cordeiro de Deus que arranca, tira o pecado do mundo. De modo que Cristo, como sumo sacerdote, o sacerdote supremo, de uma vez por todas, uma única vez, sacrifica o seu corpo para nos redimir, para expiar os nossos pecados e agora intercede juntamente do Pai por nós. E é exatamente por isso que nós não precisamos de mais ninguém que ore a Deus em nosso favor. Nós não precisamos de mais nada que compense ou pague o preço dos nossos pecados, porque Jesus, como sumo sacerdote, ungido pelo Espírito Santo, escolhido por Deus para esse propósito, pagou de uma vez por todas pelos nossos pecados e intercede diante de Deus por nós. Vejamos alguns textos, ou um texto, Hebreus capítulo número 9, versículos 10 e 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus é ungido pelo Espírito, escolhido por Deus para ser o nosso supremo profeta. Jesus é ungido e escolhido por Deus para ser o nosso sumo sacerdote, para uma única e perfeita vez entregar o seu corpo e derramar o seu sangue em nosso favor, para que sejamos expiados ou redimidos dos nossos pecados.
para que sejamos ou para que tenhamos alguém que intercede diante do Pai por nós. Mas Jesus também é ungido e escolhido por Deus para ser o nosso Rei. O que o Catecismo de Heidelberg diz que significa que Ele nos governa pela Sua palavra e pelo Seu Espírito e nos defende, nos preserva na alegria da salvação que Ele conquistou para nós. 2 destaques. Primeiro, Ele nos governa pela Sua palavra e pelo Seu Espírito. Não só pela Sua palavra e não só pelo Seu Espírito. Não por nenhum outro meio que não esse. Segundo destaque, além de nos governar, Ele nos preserva. Ele nos preserva na alegria da salvação que Ele conquistou por nós. Vamos a alguns textos? Primeiro, Mateus capítulo 21, versículo 5, que ecoa o texto de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carne. Nesse versículo é descrita a entrada de Jesus em Jerusalém. E nessa entrada ele é recebido como o rei, aquele que governa sobre toda a criação e aquele que, como um bom rei, sustenta toda a sua criação, todo o seu povo, todo o universo através do seu santo nome. De modo que nós podemos entender que Jesus foi ungido para ser o nosso supremo profeta e mestre. Através dele, nós conhecemos a vontade de Deus. Ele foi ungido para ser o nosso sumo sacerdote, de modo que em um único sacrifício, ele morreu em nosso lugar, expiando os nossos pecados, redimindo-nos dos nossos pecados, e agora intercede diante de Deus por nós. Jesus foi ungido como rei em nosso favor, de modo que ele governa sobre nós. De modo que ele sustenta cada um de nós pela sua palavra e seu Espírito. E agora terminamos entendendo o que tudo isso afeta, ou em que tudo isso implica em nossas vidas. A pergunta de número 32 resume dizendo: por que você é chamado de cristão? E perceba que ao responder, ela nos dá as respostas aos ofícios de Cristo. Sou chamado de cristão porque pela fé eu sou membro de Cristo e, portanto, participante da sua unção, de modo que posso confessar o seu nome como supremo profeta e apresentar a mim mesmo como um sacrifício vivo de gratidão a Ele como sacerdote. E também, com a consciência livre e sincera, posso lutar contra o pecado e Satanás nessa vida e mais tarde reinar com ele como rei, eternamente sobre todas as criaturas. Perceba, porque Cristo é ungido, nosso supremo profeta, nós somos capazes de, através da palavra de Deus revelada em Cristo, de confessar o seu nome, o nome que governa sobre céus e terra. Porque Cristo é ungido como sacerdotes, nós podemos agora entrar no Santo dos Santos, tendo Cristo intercedendo por nós diante de Deus e apresentar as nossas vidas como sacrifício vivo de gratidão a Ele. Porque Cristo é ungido como Rei, que governa em nós e por nós, que nos sustenta com todo o seu poder. Nós podemos lutar e permanecer, ser sustentados contra o pecado de Satanás nessa vida. E mais do que isso, nós governaremos, nós reinaremos com Cristo eternamente sobre todas as criaturas que a Ele pertencem. De modo que ser cristão é tão somente responder aos ofícios de Cristo. E porque Cristo é profeta, nós confessamos o seu nome. Porque Ele é o sumo sacerdote que se entregou em nosso lugar e intercede diante de Deus por nós, nós podemos agora nos oferecer como sacrifícios vivos. Porque Ele é Rei. Nós podemos ter certeza de que Ele nos preserva com o seu poder nas lutas que enfrentamos aqui na terra. E podemos ter certeza de que quando
Ele vier e manifestar o seu reino com poder e glória, nós reinaremos com Ele eternamente sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, para que no poder do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, você receba ou participe, usando a linguagem do Catecismo de Heidelberg, da unção que há em Cristo. Você desfrute dos ofícios de Cristo como profeta, sacerdote e rei, desempenhados em seu e em meu favor. Que Deus te abençoe e que dia após dia você desfrute e se beneficie do que verdadeiramente significa ser um cristão. Até o próximo vídeo.